O gado tinha fugido durante a madrugada e Harlan estava rastreando os animais havia quase 3 horas quando percebeu algo estranho. Não era pegada de boi, nem sinal de coiote ou lobo. Era algo diferente. Uma trilha curta, um rastro irregular e manchas escuras, secando rápido ao sol. Sangue. Harlan desmontou devagar, o chapéu sombreando os olhos atentos. A mão repousou no cabo da Winchester, mas não por medo, por costume. No deserto, qualquer coisa que chega mancando já chega perigosa. Ele seguiu as marcas por mais alguns metros até o som quebrar o silêncio. Uma respiração fraca, ritmada e dolorosa. E então a viu. Uma mulher Apache, caída entre dois arbustos, o braço enfaixado com tiras de couro e o vestido tradicional rasgado. Os olhos dela, mesmo fracos, tinham aquela firmeza típica dos nativos, um orgulho que não se apaga nem diante da morte. Ela tentou se mover, mas gemeu de dor e largou a faca que segurava. Harlan levantou as mãos. Calma, não vim brigar. Sua voz era baixa, lenta, para não assustar. Você está precisando de ajuda. Ela o observou com desconfiança, olhos semicerrados. O sangue secava na pele bronzeada. O ferimento no ombro era fundo. Bala. Apache baleada, sozinho no deserto. Aquilo podia significar encrenca grande. Mas Harlan não era de virar as costas. A mulher murmurou algo em Apache, tentando se apoiar nas próprias pernas. Mas o corpo não obedecia. Ela caiu de joelhos, exausta. Harlan respirou fundo. Sabia o risco. Qualquer homem branco ajudando um nativo podia ser interpretado de muitas maneiras, nenhuma boa. Mas deixar alguém sangrar até morrer no deserto, isso ele não faria. Ele desmontou, pegou a cantina e ofereceu água. A Apache recusou. Depois de alguns segundos, aceitou. Tomou apenas um gole, disciplina até na fraqueza. Meu nome é Harlan, disse ele, e se você ficar aqui, vai morrer antes do sol chegar no topo. Ela não respondeu, apenas o encarou como se tentasse decidir que tipo de homem ele era. Harlan tomou a decisão por ela. Pegou as rédeas do único cavalo que tinha, um alazão forte, confiável, companheiro de anos, e o puxou para perto da mulher. Sobe, ordenou, sem espaço para debate. A Apache arregalou os olhos. Um cavalo no deserto não era luxo, era a vida. Ele estava dando a ela a própria vida. Ela balançou a cabeça, confusa, mas Harlan a ergueu pelos braços, com cuidado, e a colocou na sela. Leva você de volta para os seus, disse ele. Segue o rio ao sul, que deve encontrar algum grupo. Ela tentou falar, a voz saiu fraca, mas firme. Nantan, Xi é Inantan. Não entendo, respondeu ele, mas vá. Com um estalo suave, ele deu um tapa no flanco do cavalo, que saiu trotando lentamente, levando a mulher ferida para longe. Harlan ficou ali, parado, assistindo seu único meio de transporte desaparecer pelo deserto. Sem cavalo, a quilômetros de casa, no território Apache, e sem imaginar o tamanho da tempestade que aquilo ia trazer. Ele caminhou por horas, guiado pelo pôr do sol e pela própria teimosia. Chegou ao rancho só quando a luz já tinha sumido. Jogou água no rosto, comeu quase sem sentir o gosto e caiu na cama sem ter certeza se tinha feito a coisa certa. No fundo, sabia que sim. Mas fazer o certo no oeste nem sempre significa sair vivo. Dormiu mal. Sonhou com passos correndo sobre a areia, com gritos, com cavalos. E acordou com o coração acelerado, como se o sonho tivesse deixado um aviso. Naquela noite, o deserto parecia inquieto. O vento batia nas tábuas. O silêncio era pesado demais. Alguma coisa estava vindo. O sol ainda nem tinha nascido quando Harlan ouviu o primeiro som, um ritmo de cascos que não era de um nem de três.
Era de muitos. Ele correu para fora, ainda de camisa aberta e botas mal calçadas. O horizonte estava pintado de poeira, como se uma tempestade avançasse direto para o rancho. Não era tempestade. Eram homens, aproximando-se rápido. Harlan sentiu o estômago afundar quando percebeu quantos eram. 20, 30, 50, 70 guerreiros Apache, todos montados, armas à mostra, penas tremulando ao vento. Ele ficou imóvel, olhar firme. Não adiantava correr, não havia para onde ir. Quando chegaram perto o bastante, o grupo se abriu, formando um semicírculo ao redor do rancho, mas sem apontar armas. Apenas cercavam. Do meio deles surgiu o alazão, o seu alazão, montado pela mesma mulher que ele havia salvado. Só que agora ela estava lúcida, altiva, usando um manto cerimonial e com o ferimento tratado. Ela desceu do cavalo com dignidade e caminhou até ele. Os guerreiros observaram em silêncio profundo. Ela parou diante dele. Os olhos dela tinham uma intensidade que Harlan nunca tinha visto em ninguém. Você deu sua vida por mim, disse ela, agora em inglês pausado. Me entregou seu cavalo, sem pedir nada em troca. Harlan coçou a nuca desconfortável. Você precisava mais do que eu. A mulher deu um passo para o lado. Atrás dela, os 70 guerreiros golpearam o peito com o punho fechado, um som poderoso que ecoou pelo vale. Thumma, thumma, thumma. Meu nome é Koa, apresentou-se. Filha de Isca, chefe de nossa tribo. E Nantan é como chamamos alguém que age com coragem e coração puro. Significa líder. Foi isso que tentei te dizer ontem. Harlan arqueou a sobrancelha. Líder? Eu não lidero nem meu cachorro. O canto da boca dela ergueu-se num sorriso raro. Meu povo não retribui vida com palavras, retribuímos com ações. E por você ter salvado uma de nós, por ter dado o que é mais precioso. Ela abriu os braços, indicando os guerreiros atrás dela. Hoje, 70 homens juram proteger você. Harlan piscou. Proteger? Eu? Sim, ela disse, firme. Você agora é considerado aliado de sangue da tribo. Ele quase riu, mas o olhar dela era sério demais para brincadeiras. Mas por que tudo isso? Ela se aproximou mais, quase tocando o peito dele. Porque meu povo sabe reconhecer quando um homem enfrenta sozinho as leis cruéis do Oeste para salvar alguém que nem conhece. Porque coragem como a sua é sagrada. E porque sem você eu estaria morta. Harlan engoliu em seco. Aquela situação inteira parecia impossível, mas diante de si estavam 70 guerreiros Apache, não para vingança, mas para honra. Quem te feriu? Perguntou Harlan. Koa virou-se encarando o horizonte. Caçadores de recompensas. Homens brancos que caçam nativos por esporte. Fui pega sozinha. Meu grupo se separou para evitar um ataque. Os olhos dela escureceram. Mas agora você terá problemas por minha causa. Harlan franziu o senho. Como assim? Koa respirou fundo. Os mesmos homens que me atacaram viram você me ajudar. Eles vão atrás de você. Não aceitarão que alguém interfira no negócio deles. Harlan bufou. Então esses desgraçados querem começar uma guerra comigo? Ela balançou a cabeça. Não, eles querem sua cabeça. E há mais de 10 deles, armados, pagos por gente que nunca aparece, mas quer ver sangue Apache derramado. Harlan fechou os punhos. Então acho que fiz amigos na hora certa. Koa sorriu com a confiança de quem sabe que tem 70 lâminas ao lado. Não amigos, Harlan, guerreiros. Harlan não sabia, na noite em que ajudou a mulher ferida, que estava mexendo com forças muito maiores do que ele. Não sabia que um grupo de assassinos estava caçando Apaches. Não sabia que aqueles homens tinham ligações com ranchos poderosos.
Não sabia que essa violência silenciosa já havia destruído famílias inteiras. Mas Koa sabia, e os 70 guerreiros também. Eles estavam ali para confirmar algo que o Oeste raramente testemunhava. Um homem branco havia salvado uma mulher Apache. Era um símbolo, um risco, uma ponte entre dois mundos que só conheciam guerra. E no dia seguinte, para honrar esse gesto, os guerreiros fizeram o impensável. Eles se ofereceram para lutar por ele, defender o rancho, proteger sua vida e enfrentar quem viesse atrás dele. Era um pacto de sangue, algo raríssimo, quase lendário, e agora inquebrável. Não demorou para a poeira do deserto anunciar mais visitantes. Desta vez, não eram guerreiros, e não vinham em paz. 10 cavaleiros armados surgiram no horizonte, os mesmos caçadores que tinham deixado Koa para morrer. Eles pararam diante dos Apaches, mas não recuaram. O líder deles cuspiu no chão. Então é verdade, o vaqueiro virou amigo de selvagem. Cuidado com as palavras, disse Koa, firme. Hoje você pisa em terra protegida. O líder riu. Protegida? Não existe proteção quando o dinheiro é bom. Harlan deu um passo à frente. O problema é comigo? É, o homem tirou o coldre. Mas vamos resolver rápido. Harlan não teve chance de responder. Koa levantou a mão. E os 70 guerreiros Apache, ao mesmo tempo, puxaram arcos, lanças e rifles. Os caçadores demoraram 1 segundo para entender o que estavam vendo. 1 segundo a mais do que tinham disponível. A tensão explodiu numa tempestade de poeira, gritos e aço. O confronto não durou mais que alguns minutos, mas ecoou por anos. Os caçadores, pegos de surpresa, tentaram fugir, mas os guerreiros cercavam cada rota. Era como tentar escapar do vento. Impossível. Harlan não era soldado, mas lutou ao lado deles, pegando um rifle deixado no chão e cobrindo os flancos. Pela primeira vez, lutava não pela própria vida, e sim por aqueles que o defendiam. Ao final, o silêncio voltou ao deserto. Os caçadores haviam sido derrotados. Alguns fugiram apavorados, outros ficaram no chão. Mas nenhum voltou para perseguir mais Apaches. Os guerreiros cercaram Harlan. Koa colocou a mão em seu peito e disse: "A partir de hoje, você não está sozinho, Nantan. Você é parte de nossa história, e nós somos parte da sua." Harlan não encontrou palavras. O vento soprou entre as rochas, e o Oeste mudou um pouco naquele dia. O que aconteceu a partir dali virou lenda nos territórios do Arizona e Novo México. A lenda do vaqueiro que deu seu único cavalo a uma mulher ferida. E no dia seguinte, 70 guerreiros apareceram para lhe dar algo que ninguém espera: lealdade, gratidão e guerra contra a injustiça. Koa visitava com frequência. Harlan passou a conhecer os ritos, a cultura, a história daquele povo. E descobriu que, às vezes, basta um único gesto de bondade para mudar o mundo ao seu redor.